Shalom, queridos. Hoje nós estamos com o capítulo 44 do profeta Jeremias. Louvado seja o nosso Deus, porque somente Ele pode fazer isso. Estamos numa trajetória desde maio de 2023 e hoje estamos aqui no capítulo 44 do livro de Jeremias. Os habitantes de Judá que haviam sobrevivido à investida de Nabucodonosor foram para o Egito, contrariando a direção de Deus ministrada por Jeremias. Se isso não bastasse, eles passaram a cultuar outros deuses e ofereciam abertamente sacrifícios a uma divindade falsa chamada Rainha dos Céus. Em resposta a isso, a divindade Rainha dos Céus, é bom observar, né? A gente está passando por um assunto que nós já estudamos. A divindade Rainha dos Céus começou com Nimrod, lembra lá de Gênesis capítulo 11? Capítulo 11 falando da Torre de Babel. E esse Nimrod, segundo a história paralela, ele foi Deus Sol e a sua esposa Semíramis, com seu filho Tamuz, uma criança no braço. Esse ídolo corre todo o tempo, de nação em nação, em todo lugar você vai encontrar esse ídolo ainda, porque esse mal começou ali em Gênesis 11, Nimrod se julgando Deus Sol, Semíramis com a criança no braço, a Rainha dos Céus, e nós vemos na Bíblia essa situação. Aqui ainda está se fazendo essa idolatria, Jeremias vendo essa situação. Jeremias vendo que o povo que era para obedecer o comando de Deus foi para o Egito e agora eles estão adorando até a Rainha dos Céus. Que coisa, né? Séria. Vamos repetir aqui novamente, porque está dando para chamar a atenção, não é? Que situação. Os habitantes de Judá que haviam sobrevivido à investida de Nabucodonosor, sabendo que Deus permitiu tudo aquilo porque Deus ama, tinha que deixar ele ser disciplinado. Aí eles, em vez de obedecer o comando de Deus, sobreviveram, em vez de louvar a Deus, glorificar o Senhor, seguir a direção de Deus, não. Foram para o Egito, contrariando a direção de Deus, que Deus falou através de Jeremias. E, além de ir para o Egito, eles começam a adorar, a fazer sacrifício para aquela divindade falsa chamada Rainha dos Céus, que você já sabe de onde veio, não é? Se não sabe, me pergunte que eu estou não repetir tudo. Jeremias os advertiu sobre isso e lembrou-lhes de todo o mal que havia atingido Israel e Judá por causa das mesmas obras. Por causa dessas obras que eles foram castigados. E eles voltaram a fazer isso. Mas eu já disse a você que os cultos de adoração a esses deuses eram com carnalidade. No Egito, todos os deuses dele ofereciam momentos especiais das delícias da vida imoral. Então, os israelitas passaram 400 anos lá, escravizados, e não reagiram como filhos de Deus, em vez de ter dado até a sua própria vida, se fosse possível, morrer para manter-se fiel ao Senhor, adorando só o Senhor, não. Eles não cederam, criaram seus filhos, foram gerações, 400 anos, ali só adorando esses deuses de maneira imoral, que as festas deles, os cultos dele é com imoralidade. E é por isso que eles voltavam sempre à imagem. Eles não aceitavam libertação, porque nós sabemos que Deus liberta. Jesus Cristo salva, liberta, cura, a obra é completa. Mas eles preferiam a carne, satisfazer a carne. Por isso que eles voltavam. E a gente fica admirado disso. Como é que eles voltaram de novo? Como é que eles foram castigados? Já estão adorando a Deus de novo, já estão traindo a Deus novamente. E Deus só dizendo que ele era traído pela sua noiva, pela sua mulher, que era Israel. Deus compara Jesus como noivo da igreja e desde o tempo de Israel que ele se compara marido de Israel. E disse ser traído.
Vocês viram que profetas tiveram que passar por situações só para provar a dor que Deus sentia por Israel fazer isso. Nós vimos disso, né? O profeta que teve casou com a prostituta. Nós não vimos, vamos ver ainda no profeta Oséias. Então é assim, é a luta. E a gente como igreja vendo essas coisas e copiando, fazendo coisas semelhantes. Só a misericórdia de Deus nas nossas vidas, por isso nós estamos aqui. O Senhor está tendo misericórdia para os concertos. Vamos levar Deus a sério, estudar a palavra e fazer tudo quanto Deus tem nos mandado na sua palavra. Não esqueça que o principal foi ir de fazer discípulos. Fazendo isso, você está fazendo algo principal que o Senhor deixou para todos que foram libertos, salvos das mãos de Satanás. Você foi salvo da mão de Satanás ou você estava achando que estava tudo bem? Você apenas vai para uma religião, tá sendo religiosa, mas você nunca foi uma pessoa que precisou de salvação, porque você já era uma pessoa que fazia tudo certinho. Lembre que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, todos trouxeram o pecado original. Então, nem eu nem você, mesmo se a gente nunca fez nada de errado, não matou, não roubou, não mentiu, nada, mas já trouxe o pecado dentro de nós. Então, o Senhor Jesus Cristo nos libertou dessa natureza adâmica, é o que se espera, não é? Somente Ele podia fazer isso. A obra foi completa. Eu digo, é o que se espera porque muitos estão continuando a deixar, nós deixamos a natureza adâmica vir à tona, o homem velho que nós chamamos. E nós somos nova criatura, deixa essa coisa ruim que era passado, Jesus nos tornou novas criaturas. E aqui nós vemos o Senhor falando de Israel novamente, parece até, a gente olha assim, só acredita porque é a palavra de Deus, né? Mas é isso mesmo, a gente fica achando difícil como é que eles fizeram isso. Mas a igreja, se olhar para si mesma, não tira a trave, não tira o argueiro do olho de Israel, não. Vamos tirar a trave dos nossos olhos, como igreja do Senhor. A gente faz coisas semelhantes. Então, em vez de falar de Israel, a gente tem que estudar a palavra e ver Israel fazendo essas coisas e dizendo, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós como igreja. Nos ajuda a nos humilharmos, nos ajuda a reconhecer o teu amor. O tempo todo, lendo e se humilhando. Por isso que Deus quer que leia o tempo todo a Bíblia. Porque Ele está já achando, quer dizer, Deus está nos estimulando a olharmos o que Israel fez e olharmos o que nós estamos fazendo e nos humilharmos. Para não passarmos pelas mesmas coisas que Israel passou. Porque o mesmo Deus de Israel é o mesmo Deus de hoje. Jesus já veio, está descendo do Pai, intercedendo por nós. O que nós queremos? Aguardar a próxima promessa. Como é que se aguarda? Sendo instrumento na mão de Deus para libertar os cativos. Então, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. É assim que a gente espera Jesus. Se alguém não está fazendo isso, é porque não está esperando. Você está esperando? Então, vai na casa daquele parente que você nunca falou. Vai falar de Jesus, diga que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você não tem que fazer muita coisa, você só tem que abrir a boca e falar. Quem convence é o Espírito Santo. Se ele não se convencer, não é problema seu, você está livre. Mas o que Deus quer é que você vá na casa do parente, na casa do colega de trabalho, na casa do colega de faculdade, na casa daquela vizinha que você sabe que ela precisa de Jesus. É assim que Deus quer. O problema todo é que a gente está assim, ó, só vivendo para nós mesmos. É isso, Jesus nos salvou para a gente ser cabeça. Então eu sou cabeça, as melhores roupas das vitrines são minhas, os melhores calçados, eu sou cabeça, cada domingo eu vou com uma nova roupa, e se eu não tiver condições de comprar, eu faço até dívidas, porque eu sou cabeça, Deus vai me abençoar e eu vou conseguir pagar. Oh, meu Deus, é isso que nós vimos. Se lembra que eu tenho 25 anos na frente desse povo. E com minhas falhas e as falhas dele. É isso aí. Nem um bonzinho. Eu tenho as minhas e eles. Quanto tempo eu fiquei na frente da igreja? Com aquelas roupinhas, desfilando. E não levei a sério o que Jesus me colocou para fazer. Aí muitos estiveram apoiando a obra, em vez de intercederem e ver que aquilo estava errado, não. Apoiando, imitando. Ah, eu estou assim elegante porque eu estou parecida, quero ficar parecida com a minha apóstola.
boto esse saltinho porque a minha apóstola bota esse saltinho. Eu boto essa roupa de paetê porque minha apóstola usa paetê. Tudo cego. A líder e a turminha que estava seguindo. Porque falta de oração, né? Porque se estivesse orando, ele descobriu que eu estava errada e ia estar orando por mim, eu teria há mais tempo, mais cedo, feito e fazer o que estou fazendo agora. Que ainda não estou como deveria, mas estou pelo menos no primeiro passo, o passo principal. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Louvado seja Deus. Mas mesmo assim a gente sabe que teve alguém que orou, né? Porque senão não estava aqui nessa situação tão linda. Mostrando a vocês que o principal que temos que fazer é tirar as vidas do inferno. Não ficar de loja em loja dizendo, hoje eu vou com essa roupa linda para o culto, vai ter um evento. Não tem nada de errado, mas você busca as vidas. O reino de Deus é que precisa ser em primeiro lugar. E virar a roupa, o sapato, a casa, tudo lindo vem. Hoje eu não me preocupo mais com nada disso e continuo vestindo. Não me preocupo com nada disso e continuo calçando. E se não viesse nada, se Deus provar e eu não tenha vindo nada, ninguém mande nada, ninguém me viste, ninguém faça nada por mim, se não vier, o Senhor vai me ajudar, que eu vou estar lavando uma para vestir hoje, lavando a outra para vestir amanhã. E ele que tem que ficar o tempo todo assim, tenho certeza que nunca não vou ficar, porque Deus não aprova. Ele não vai me querer doer, então ele vai providenciar, nem que seja como ele fez com os profetas do passado que foram obedientes a ele, na antiga aliança, que caía comida, vinha trazer, até os corvos traziam comida dos céus, vinha com as comidas de Deus para entregar para Elias. Não tinha nada. Ninguém estava se incomodando com dar nada para ele. Deus não deixa seu profeta faltar aquilo que é básico, comida e a roupa para vestir, que não que os profetas não usam. Um calçado para calçar. Então a gente faz a obra e o Senhor é que nos sustenta. É desse jeito. Mas eu não fiz assim e muitos me seguiram. Era tanto seguidor, né? O salto, o paetê. Agora eu espero que tenha um grande número de seguidores para fazer isso. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Eu estou lá no Face com carta para o pessoal do Face, carta de evangelismo e a sugestão do discipulado lá para quem quiser seguir também ao Senhor Jesus, já está tudo lá no Face. Vamos adiante, não fiquemos somente aqui não. Você pode evangelizar de grandes maneiras, tem várias estratégias. Uma delas é você chegar no Face, chegar no Instagram e fazer uma carta para aqueles que estão distanciados de Deus, fazer um áudio, um vídeo falando de Jesus e dizendo, vocês querem Jesus? Então vamos acompanhando esta lição. Aí você vai falando de Jesus. Isso tudo com autorização dos seus líderes, para ver se você está preparado para fazer desse jeito. Não se faz nada sem combinar com aquele que está representando Deus na nossa vida. Até uma viagem que a gente faça, pelo menos deveria ser assim, infelizmente não fazem, se pedir a bênção para o líder. Era assim que se fazia. Hoje o líder é como zero, à esquerda. A pessoa vai, quando volta, é quem fica sabendo. Mas infelizmente isso vai passar. Felizmente isso vai passar, porque sabemos que com o estudo da Bíblia nós descobrimos que o Senhor quer que honre o líder. Até pedir uma bênção para o líder é honra, porque está reconhecendo ele como representante de Deus que ele é. Com certeza. Então vamos continuar observando tudo que Deus está falando. O Senhor está falando conosco aqui em Isaías, em Jeremias, eu não me esqueço de Isaías, né? Jeremias 44. Castigo contra a idolatria. É brincadeira eles deixarem o Senhor ir para o Egito, depois de tudo que Deus fez, e ainda ir adorar a Rainha dos Céus. Então esse capítulo é muito interessante, uma lição tremenda para nós. Toda a Bíblia são lições tremendas. E aí nós vemos o Senhor falando, Isaías 41, de 1 a 10. Idolatria do Egito, coisa triste. Isaías 44, de 1 a 10.
a idolatria no Egito. Do Egito. Nós vemos o Senhor falando o tempo todo. Em Jeremias 44, de 11 a 14, castigo contra a idolatria. Jeremias 44, de 15 a 19, continuaremos idólatras. Isaías 44, de 20 a 30, desgraça e não o bem. Brincadeira, uma coisa dessa. Só a graça de Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Esse é o assunto do capítulo 44, que vocês vão ler pacientemente, junto com seus discipuladores, observar os comentários, para poder responder tudo direitinho no questionário. E toda terça-feira entregando para mim. E na sexta-feira, seus discipuladores enviam para vocês o link e o questionário junto. E vocês fazem tudo direitinho, porque nós estamos num novo tempo. Jesus está fazendo uma reforma. A reforma vinda dele não tem erro, porque ele é o reformador dos reformadores. Ele reformou a história antes e depois de Cristo. Ele está reformando o nosso ministério antes de nós amarmos a palavra de Deus e depois de estarmos amando a palavra de Deus. É outra dimensão. Hoje nós somos amantes da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Até por aquele dia que nós temos, que é o primeiro sábado de cada mês, que nós apresentamos tudo que estudamos o mês inteiro, nos nossos discipulados, e apresentamos no culto da imersão, que é o culto dos imergidos na palavra. Glórias ao nosso Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.